Olá, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescentes mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição número 5, que tem por tema a doutrina do pecado. E na mensagem valiosa nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Querido professor, essa lição, esse tema, ele é muito legal, porque gera muitas dúvidas, muitas perguntas. Nós vamos falar sobre o pecado original. O que é o pecado original? O que é o primeiro pecado? Como começou? E na sua revista, na página 23, você vai encontrar o Começando a Aula, que é um subsídio para te ajudar a entender o tema da lição e assim passar para os seus alunos. Lembrando que a gente aprende com exemplo. Então eu aprendo a exemplificando, conversando mais, e assim que eu conseguir entender o tema, o que foi proposto. Não deixe de ler o Começando a Aula, de preparar a sua aula com carinho, com amor, para que seu aluno tenha um maior entendimento e aproveitamento do que foi trabalhado, tá? Professor, falando de pecado original, é sobre o pecado de Adão e Eva. Deus criou o jardim do Éden para que o homem e a mulher vivessem ali em harmonia com ele. O Senhor visitava eles, conversava com eles. A ideia de Cristo era a liberdade, haver comunhão com ele. Porém, o pecado entrou e o homem e a mulher deram ouvidos ao diabo e assim o pecado entrou, porque o Senhor deu uma ordem: não pode comer do fruto daquela árvore. Eles foram lá e comeram e pecaram. E por conta disso, houve uma consequência, que foi o que é a expulsão do jardim. Então, nós devemos entender que tudo gera consequência, positivas e negativas. Então, se eu quero coisas boas para a minha vida, devo o quê? Obedecer, ser uma pessoa boa, amar o próximo, respeitar o próximo, porque isso vai gerar uma consequência positiva na minha vida. Então, nós não devemos esperar virar adulto, ou mais adolescente, ou jovem, tem que começar agora. Agora é o momento certo para cuidar do outro, cuidar de si mesmo e, acima de tudo, obedecer a Deus e a palavra dele, tá bom? Dica da psicologia. Numa aula, eu falei sobre a ansiedade, né? Que ela é uma emoção, que ela é normal, que tá tudo bem. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Existe 2 tipos de ansiedade, a patológica e a normal, porque todos nós temos ansiedade. Então, o seu aluno tem ansiedade porque é uma emoção, assim como a raiva, a tristeza, o medo, todo mundo tem ansiedade. Só que alguns têm a patologia, que é a TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí causa uma certa dificuldade na interação social, tomada de decisão, iniciar alguma tarefa. E não é porque é adolescente ou é criança que não tem, porque tem. E está cada vez mais comum a gente ver adolescente com a TAG, com ansiedade. Então, como é que eu trabalho com o meu adolescente, com o meu filho, com a minha filha, que está apresentando alguns sinais de ansiedade? Primeiramente, é explicar para ele que nem tudo que eu penso é uma verdade. Então, não é aquilo, penso, logo existe, logo é um fato. Não, os meus pensamentos mentem para mim. Então, é avaliar os meus pensamentos. Isso que eu estou pensando é um fato? Tá, qual é a evidência que eu tenho de que isso é verdade, que isso vai acontecer? Porque ela traz para a nossa cabeça, a ansiedade, o pior cenário. É uma catástrofe, sabe? É sempre o pior cenário. Exemplo, mudança de escola. Qual é o pior cenário? Vou ficar sozinha, não vou me enturmar, vão fazer bullying comigo, vão me zoar. Então, temos que acolher essa dor, essa demanda e retornar para eles. Tá, mas qual é a evidência que tem sobre isso? É começar agora. E quais são as chances disso acontecer? Vamos começar primeiro. Então, nunca fale que é bobeira. Isso é bobeira, isso é coisa... É uma ansiedade, algo comum da idade, pode acontecer. Então, para não desenvolver e acabar agravando, acolha a dor, converse e, caso persista, procure uma ajuda, tá bom? Querido professor, antes de finalizar a pré-aula de hoje, eu gostaria de falar para você sobre o recurso pedagógico feito com todo carinho, com todo amor, para que seu aluno ele entenda ainda mais o que foi trabalhado na aula. Fosse um fechamento. E eu estou aqui com o meu telefone que eu baixei para poder falar para você como é fácil. Tem como baixar um telefone, aí a gente imprime, dá para o aluno, ou então disponibiliza para eles online também, cada um lê um trecho. Então é muito bom a gente fazer esse encerramento, porque o Piltin, ele é em cima do que foi trabalhado. Então eu vou conseguir compreender melhor com o exemplo o que foi trabalhado, tá bom? E uma partezinha diz assim: não despreze o sacrifício de amor feito por Cristo na cruz. Renuncie o pecado, viva na verdade, busque comunhão com o Pai e desfrute das bênçãos do Senhor.
Então é sempre bom a gente falar com nossos alunos que o pecado traz consequência e que nós não devemos desprezar o que Jesus fez por nós, morrer na cruz, e sempre buscar viver em comunhão com Ele, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, a pazinho até lá. Tchau, tchau!